Olá, amigos de todo o Brasil e de nossa querida Brasília, sejam bem-vindos a mais um podcast, Pode Avançar. Aqui nós permanecemos promovendo crescimento para você. Você continue avançando em várias áreas da sua vida, inclusive nessa parte técnica que é tão importante. E hoje o nosso tema é sobre o trabalho com comércio. Porque esse trabalho era feito por muitos e muitos anos e parece que nos dias atuais temos poucos comportores trabalhando no comércio. Que mudança aconteceu que talvez perdemos a ênfase nesse trabalho que é tão maravilhoso que pode dar um retorno incrível. E para bater esse papo com a gente, nós trouxemos aqui dois convidados muito especiais que já trabalhavam, nessa área quando comportores. O nosso amigo Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo. O Alexandre tem 16 anos de comportagem, mais de 33 campanhas, trabalhou no Rio Grande do Sul, Brasília, foi associado aqui de publicações, trabalhou com porta em porta, comércio e indicação. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por sua presença, tá? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos também aqui com a Sara Sampaio. A Sara está fazendo licenciatura em Química, tem mais de 10 campanhas de comportagem, trabalhou no setor público, setor privado aqui no trabalho de indicações dentro da comportagem e também trabalhou com comércio. Sara, seja bem-vinda, tá? Estamos felizes aqui com sua companhia, com sua presença e vai ser muito boa essa conversa. Tenho certeza. Muito obrigada pelo convite. Também estou bem feliz de estar aqui. E, mais uma vez, seja bem-vindo a todos vocês, tá bom? E não esquece de curtir, compartilhar, enviar para seus amigos, tá bom? E continuar nos acompanhando. Segue a gente nas nossas redes sociais e os nossos convidados também, tá bom? Queridos, por onde eu começo? Por onde eu trabalho de casa em casa ou eu estou em um outro segmento da comportagem e eu quero fazer comércio? Porque eu deduzo que o dinheiro tá ali na gavetinha, tá entrando e saindo dinheiro todo dia do comércio e parece que é mais fácil. Não sei se é, mas parece que é mais fácil. Por onde eu começo o trabalho com comércio? O que eu preciso fazer para começar a trabalhar no comércio? Prospecção. Prospecção? Como seria isso? Me fala um pouquinho mais sobre essa prospecção. Quando a gente trabalha no comércio, normalmente você tem várias empresas na mesma rua. Sim. E é muito importante também entender o horário que aquela empresa vai funcionar. A empresa, ela abre que horas? Ela fecha que horas? Muitas vezes, cada empresa tem um horário nobre. E a primeira hora da manhã, que às vezes é a hora 8 horas da manhã. É do rush. Não, é a hora melhor para dar oferta, porque o dono não está tão atarefado, você poderia ter às vezes 30 minutos para falar com ele, não seria tão corrido, porque diferente de casa em casa, quando você vai no comércio, você não vai encontrar a pessoa sem ter o que fazer. Ela não vai estar de lazer, ela vai estar trabalhando. Então, você pode conseguir um encaixe, você pode às vezes conseguir um tempinho livre, mas você tem que estar preparado para receber um não tenho tempo agora. E quando você entra na empresa, você pode marcar uma visita. E as marcações dão muito certo. Porque você fala assim, olha, agora eu não posso, mas vem aqui 2 horas. É claro, temos que ter um cuidado, porque às vezes a pessoa vai enrolar a gente. E a gente não pode ser enrolado porque a gente não pode perder tempo. Mas a prospecção, ela inclui também você conhecer a secretária ou secretário, você marcar uma visita com ele. E isso é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como funciona a prospecção. Já tem alguém me mandando mensagem aqui, me perguntando, olha, mas e o gerente? Às vezes eu tento falar, já comecei a trabalhar no comércio, então é quem está me perguntando, e ele nunca consegue achar o dono. Nunca está disponível. Nunca consegue os 5 minutinhos sequer com ele. Mas ele percebe que o gerente está ali e está disponível. Eu posso também dar oferta para o gerente, esquecer o dono lá, ou eu tenho que continuar tentando falar com o dono que às vezes tem 3 ou 4 empresas, né? Às vezes é um rapaz que é dono de material de construção, ele tem uns 4 na cidade. Ele fica transitando entre os 4 ali. Então, eu vou deixar o Alexandre também falar por onde ele começa, mas aí você também fala para nós, eu queria que você também respondesse, e o gerente? Eu posso sair comércio dando oferta para o gerente ou tem que ser com o dono mesmo? Então, vamos na ordem aqui. Por onde começa?
eu começaria já reduzindo o meu tempo de oferta de porta em porta, enquanto eu ainda estou de casa em casa. Então, começa a treinar. Você quer ir para o comércio, está percebendo que esse é um setor, o líder já indicou que está a fim de te encaminhar para esse segmento. Então, começa pensando o seguinte, a minha abordagem lá na casa da Dona Maria, que tem todo o tempo do mundo ali para ficar me escutando, está durando 40 minutos. Então, eu vou reduzir para 35. Na próxima, 30. E eu vou tentar bater meu recorde. Eu vou tentar fazer uma oferta do início ao fim completa, com abordagem, dados alarmantes, dicas e soluções, as receitinhas e fechamento em 20, 25 minutos. E vender, tá? Não é Obviamente. Não é só dar oferta rápido, não. Tem que vender na oferta. Então, assim, se a oferta for completa, a expectativa é que você vá conseguir. E o comportor vai começar a perceber que ele não precisa gastar tanto tempo como ele imaginava para conseguir fechar uma venda. Porque ele vai perceber que quando ele é bem objetivo, mais completo, ele atinge o mesmo resultado ou até resultados melhores. Sim. Então, começou por aí, conseguiu, está percebendo que está cada vez mais rápido e objetivo, aí vai lá para o comércio. Onde eu começaria no campo? Eu começaria pelos comércios mais simples, entre quadras. Aqui em Brasília, a gente tem o setor comercial, por exemplo, que é um setor importante para trabalhar com comércio, mas já é o setor mais agressivo, mais agitado. Você vai ter comércios menos agitados entre as quadras. Então, começaria por aí para poder fazer a minha queima de oferta, vamos dizer assim, minha queima de campo. E, Alexandre, essa foi uma dica assim, super importante, muito mesmo, porque o centro, a Sara até citou, né, que e lá alguns comércios vai chegar de manhã cedinho, vai ter mais disponível, mas assim, existem comércios no centro que já tem gente na porta esperando algum funcionário levantar aquela porta de ferro e já começa a entrar pessoas e transitando o comércio. Então, o da entre quadras, você vai ter um pouco mais de sossego, mais light para você começar. Para você começar. Isso Agora, mesmo. a questão é a seguinte, o comportor ele não pode ficar sendo medíocre. Eu não estou dizendo que o comércio entre quadras não é importante, mas não é o alvo dele. Ele não vai se tornar um grande comportor de comércio se escondendo e pegando mais fácil. Se tá entre quadra porque é menor, se tá entre quadra porque não tem dinheiro que tá na principal, de pagar o aluguel da principal, é um comércio menos expressivo, um proprietário com menos recursos. Então, assim, o comportor tem que ter visão, e ele vai se tornar um bom comportor nesse segmento comercial se ele tiver a coragem e criar estratégia para atender o comércio nobre da cidade. Aí entra o que a Sara falou, prospecção. Eu diria, não sei o que a Sara pode nos dizer, ela tem mais experiência do que eu com comércio em cidades grandes. Eu tenho experiência com comércio em cidade pequena, porque eu fazia indicações e lá eu atendia todo mundo. Mas assim, Brasília, estamos falando de plano piloto. Sim. Estamos falando de Sudoeste, Metrópolis. de Águas Claras, de Metrópolis. Capital de São Paulo, por exemplo. A Sara tem experiência com isso. Eu já fui muito com comportores, como líder, acompanhá-los nesse comércio. O que eu percebi, aí vai da Sara nos ajudar mais aqui, que o agendamento da visita para um segundo horário, ele é praticamente a regra, e não tanto assim a exceção. Às vezes, era mais difícil você bater pela primeira vez na porta e já conseguir dar oferta para o dono, do que você bater pela primeira vez, agendar uma visita. Agora é o seguinte, você vai agendar uma visita, a Sara já colocou, cuidado com a enrolação, você não pode perder tempo. Abra a sua agenda, anote empresa, com quem você vai falar e faça questão de que a pessoa perceba que você está agendando um horário com ela, para que ela realmente dê atenção. Quando você voltar lá no horário, sendo pontual ao horário, ela vai te dar uma atenção maior. Isso é muito importante, gente. Né, então... Principalmente no comércio, eu sempre frisei muito com os meus comportores, e quando dava assistência, a questão da pontualidade. Se marcou com você às 15 horas, por exemplo, você tem que chegar lá 5, 10 minutinhos antes. Porque se você chegar lá às 15 horas, o indivíduo já pode estar saindo.
Primeiro que ele talvez não queria nem te receber. A Sara dava oferta em clínicas de saúde, por exemplo. Às vezes a pessoa deixou de marcar um cliente dela naquele horário para te atender. Poxa, ele não vai te atender no outro horário. Exatamente. Então tem que ser muito fiel ao horário. Se planeja chegar um pouquinho antes. Mas, Sara, fala para mim, e o gerente? Eu espero pelo dono ou dou oferta pro gerente? Eu fiz aqui algumas anotações, vamos tentar ir por partes, né? Quando a gente entra num comércio, a gente tem que analisar que tipo de comércio eu tô aqui. Qual é esse tipo de comércio que eu acabei de entrar? Existem alguns comércios nas grandes metrópoles que são multinacionais. Existem alguns outros comércios que são nacionais. Aqui em Brasília, a gente tem a sorte de ser a capital do país. São Paulo, Rio de Janeiro, devem ter um comércio muito interessante também, com muito mais empresas sede do que aqui em Brasília. Mas, às vezes, a gente entra num comércio que não é o comércio principal. É uma empresa grande, tem um dono rico, mas você nunca vai ver esse dono. Porque, simplesmente, ele não vem para cá. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Que tipo de comércio eu estou entrando? Tem um comércio aqui, que eu vou contar o nome, porque ele comprou, Bolos do Flávio. É um comércio bem famoso e nacional, e os donos ficam aqui em Brasília. E eu dei a sorte de entrar na loja que o dono fica. Então, nesses casos, a gente tem que falar com um dono. É claro, vai ter ali a barreira, que você vai ter que transpor. Que existe em empresas também, etc. Alguém que está ali para não deixar você chegar no dono. A pessoa, o departamento financeiro. Não, vou te passar para o departamento financeiro. Ai, isso daí tem que tomar cuidado. Pode ser um obstáculo que depois vai queimar sua oferta. Tem gente que às vezes quer assim, não, já me adianta o assunto, porque o gerente é tão corrido que ele não vai ter tempo de te atender. Então, já me adianta aí. Você está querendo vender alguma coisa? Deixa eu ver. Tem gente que faz isso. Então, a gente tem que ter uma perspicácia. Isso acontece muito. O que se trata? O que se trata? É porque a gente tem que adiantar. O que se trata? Não, Isso. tem que, a gente pessoa tem que aprender tá a cortar a contratada ali pessoa. para isso, né? Ela tá contratada para filtrar. Eu discordo. É? Porque às vezes o gerente... Começou o podcast agora, discordou. Isso. Discordou, começa a ficar bom bom. agora. Tem gente, dono de empresa maravilhoso, incrível, simpático, pessoa assim, mas tem um gerente tão chato, que assim, é muito chato. Ele acha que ele tá ali para tomar o lugar do dono. Ele acha que ele é o dono. Aí a gente tem que tomar cuidado de cortar mesmo. De dar só a abordagem e não falar mais, não fica dando satisfação. Porque senão você pode queimar a sua oferta. Mas existem alguns outros casos que a gente não pode ignorar o gerente, porque ele pode ser uma alma que Deus quer alcançar. Então, a gente não pode queimar a oferta com ninguém, nem com o dono, nem com o próprio gerente. Porque ele pode ser o que vai comprar as coisas depois. Porque, às vezes, o dono não compra, mas o gerente compra. E outra coisa, tem vezes que eu vendi para o dono na desculpa dele investir os materiais para os gerentes, que eram os materiais sucesso em dose dupla, mente positiva. E aí eu falava, olha, esse material aqui não é só para você, é para sua empresa. Isso daqui é um investimento para sua empresa. Aí é que eu faço a pergunta agora, nessa hora. Eu vou inverter aqui, né? Eu vou fazer a pergunta. Cara, depende do comportor ser bom também. Por isso que eu digo, não dá para queimar a etapa. Porque, por exemplo, a Sara, ela tem experiência para, por exemplo, e investiu em experiência para poder ter esse feeling. Tu não tem, como é que eu vou te ensinar a ter feeling? Aqui num podcast, eu vou dizer assim, você vai perceber às vezes que a oferta deve ser dada por gerente, mas às vezes, e aí como é que você vai perceber? Daí eu vou te dar os passos de como perceber. Não tem como, bicho. Então eu vou tentar dar um passo. Vai. Às vezes, o gerente ou a pessoa que está no departamento de finanças, ela tem um diploma de contabilidade, técnico ou administração. Essas pessoas, elas são contratadas com carteira assinada ou outro acordo que possibilita que ela tenha vantagens. Então, normalmente são cargos que a pessoa tem um salário bom. Mas existem outros cargos, principalmente os de comissão, que não adianta vender, porque elas não têm condições de comprar uma coleção grande. É claro que a gente tem a opção do cartão de crédito, mas quando você senta para dar oferta para uma pessoa dessa, você já tem que ter consciência de que você vai ter que ter uma negociação sábia, porque ela não tem tanto dinheiro.
E você Seria pode estar uma perdendo... oferta para você conseguir encontrar ela lá na casa dela, de porta em porta. Exatamente. Exatamente. Não é a pessoa, não é o teu Não é público-alvo o do público-alvo. comércio. Não é isso aqui não é nenhum desprezo. Olha, você está sendo seletivo. Deus quer alcançar todas as pessoas. Claro que sim. A gente está falando de comportagem e de segmentos e de público-alvo. Você está no público-alvo. comércio. Você tem que ter um Você está público bem falando de definido. proprietário Exatamente. ou responsável geral pela loja. E uma coisa que Esse eu, é o teu e uma público-alvo. coisa que eu gosto de pensar Exatamente. é que você precisa conhecer a demanda. Por exemplo, se você trabalha de casa em casa, a maioria dos seus clientes são mulheres, certo? O natural é que a maioria dos seus clientes... Então, existe uma demanda para as pessoas que estão te recebendo. Se você está trabalhando com indicação, conhecer é importante. Se você vai no setor público, essas pessoas têm uma rotina de trabalho, têm um estilo de vida e também têm uma demanda. Se você está lidando com pessoas que são donos de negócio, ele tem demandas diversas que você tem que saber. Ele lida com impostos altos, ele lida com trabalhadores que chegam pontualmente, que chegam bêbado para trabalhar no dia seguinte por causa da farra do final de semana. E ele tem que, em vez de ele cuidar do que é importante na empresa, ele, como dono, ele tem que substituir o vendedor que não veio. Porque ele não tem um extra para ele abrir uma gaveta, sai, vendedor, substitui o que chegou bêbado. Então, assim, ele tem a demanda do estresse, porque ele é o primeiro a chegar, o último a sair da empresa. Então, você conhecendo a demanda desse indivíduo, vou mudar a fala até, não demanda, você conhecer as dores dele. Você conhece a dor de quem você está trabalhando? Porque se você conhecer a dor, você vai levar o remédio certo, a solução certa. Então, o comerciante tem uma dor, que geralmente é comum. Melhora o teu feeling, que a gente estava dizendo assim, como ensinar. Aí, aqui já está sendo ensinado, como ter feeling. Exato. Que no outro, eu não sei qual que vai ser a ordem aqui, né? Mas em um outro momento que a gente participou junto, a Sara falou que feeling depende de empatia, que é exatamente o que você está colocando agora. Tem uma palavra que você falou aqui agora que é muito séria, dados alarmantes. E quando você fala sobre a dor do comerciante, na oferta que eu fiz, né, que eu adaptei para o comércio, essa parte da oferta que é a dos dados alarmantes, eu aproveitava para fazer o comerciante falar. Qual comerciante? O dono do comércio. Era a dor dele que eu trabalhava em cima. Então, você acabou de falar sobre a dor dele. Quando você chega e você pergunta para ele, você deixa um espaço para ele falar os seus próprios dados alarmantes, com o tempo você vai acumulando uma pesquisa pública e você vai compartilhar informações que você está coletando ao longo das suas ofertas. E você vai virar para a pessoa e falar, olha, aqui o comerciante da esquina ou os comércios aqui estão comentando que tem uma rotatividade muito grande de clientes que são sem comprometimento. Como é que você se sente? Como é que eu me colocando no seu lugar? Como é que você se sente nessa situação? E aí, o que você na sua cabeça você está fazendo? Você está preparando para vender o livro Sucesso em Dose Dupla? Você está se preparando para vender o livro Mente Positiva? Nada acontece por acaso numa abordagem, numa oferta. O Exato. comportor é sempre intencional. Principalmente no comércio, que você tem Olha 20 eu de novo minutos. aqui, ó, o pessoal vai me xingar. Fala alto, levanta o microfone. Eita nós. E tem um detalhe que é legal, é o seguinte, existem alguns estilos de empresas que foram construídas com propósito. E existem empresas que foram herdadas. E quem está à frente também tem um propósito diferente do pai. Veja, eu já lidei com um dono de comércio que fala assim, ó, eu já vi isso também de vários comerciantes. Esta é uma empresa rica com um dono pobre. Por quê? Porque eu tiro pro bono um valor mensal para mim, que é baixo. Todo lucro eu acabo reinvisto na empresa. Então, apesar de ser uma empresa de uma linda estrutura, uma empresa rica, mas o dono, ele tem um padrão de vida parecido até com seus colaboradores. Isso acontece. E você precisa perceber isso. As prioridades do comerciante. Exatamente. E existe o dono de comércio que ele tem uma empresa pobre, mas um dono rico. Como assim? Ele herdou talvez aquilo ali, não é a paixão dele, e ele está não apenas gastando o dinheiro dele, mas gastando o dinheiro da empresa com ele. E aí você percebe que é o seguinte, você vai oferecer algo na empresa e fala assim, ó,
a gente não tem condição. Aí você olha assim, mas como assim? Mas realmente, às vezes, a empresa não tem. Ele tem, mas a empresa não tem. Porque tudo que entra ali, mal paga os colaboradores e mal ele consegue investir na estrutura. E você tem que também ter essa percepção, porque com esse tipo de perfil, com esse indivíduo, a tua oferta vai tomar um rumo diferente, vai tomar um direcionamento diferente. E você vê aquele cara que está no início da vida empreendedora dele, o cara está se matando de trabalhar, não está tendo lucro ainda, ele está super, hiper estressado. E se você não atender essa ferida agora, tratado, estresse, enfim, o cara pode acabar surtando e o negócio dele não ir para frente. Você tem que abrir os olhos para o que está acontecendo. Sim. Então, o comportador de comércio, eu acredito que ele também tem que ter uma visão meio que empreendedora. Ele tem que entender um pouquinho O lado do o comerciante. lado do comerciante. Aqui em Brasília, eu tive uma experiência bem positiva em centros, né, de odontologia clínica. E visitando os dentistas, a gente pode perceber que eles têm uma experiência muito boa em lidar com o dente, mas existe uma falta no currículo das faculdades em capacitar os formados em contabilidade e administração das próprias clínicas que eles irão abrir. Olha o desafio. Então, você tem aí uma lacuna. Legal, hein? Você tem uma lacuna que você pode preencher. Você vai ofertar para a pessoa um material que, apesar dela ter um diploma, um mestrado ou até mesmo um doutorado, seja algo que ela não tem especialidade. Que é, por exemplo, administração de empresas, sucesso em dose duplamente positiva para a questão da psicologia com os pacientes, a psicologia com os funcionários. Então, apesar de ser uma pessoa muito difícil de vender livros, porque ela sabe mais do que, às vezes, o que está escrito no livro, e às vezes ela acaba até desprezando, né? Eu já sei de tudo isso, eu já sou especialista nisso, porque é muito comum a gente ouvir essa frase Na de área da médicos. saúde. Na área de saúde. Qualquer área, quem Uhum. tem diploma, às vezes se sente um pouquinho superior em conhecimento. Mas, muitas vezes, esses currículos não são perfeitos. A pessoa tem que correr atrás sozinha. E a gente tem um material bom para isso. A gente tem um material bom para a saúde dos funcionários, bom para a saúde da família, bom para a saúde do profissional de saúde que cuida da saúde dos outros e não tem tempo para cuidar da sua própria O saúde. que eu percebo aqui, ó, nessa fala da Sara? Você está ali como estudante, conversando com uma pessoa que, na maior parte dos casos, passou pelos mesmos perrengues para se formar. Ela Sim. também teve que estudar, teve que se esforçar, teve que investir no seu conhecimento. Então, ela já tem um ponto de empatia contigo. Você está ali também trabalhando, dando um duro para correr atrás da tua formação. Mas ela conhece bastante coisa daquelas que você está trazendo para ela, das áreas de saúde, de prevenção de doenças, etc. Só que ela está ali simpática a você também. Às vezes, tudo que ela precisa é uma justificativa para comprar, no sentido de que vai ser útil para ela também. Então, a Sara, ela está dando atenção para criar necessidades ou Racionalidade. despertar necessidades, e a pessoa diz assim, realmente, esse teu material aqui, ó, eu sou formado, conheço tudo isso, mas eu realmente estou precisando melhorar nas finanças. E aí vem toda a carga emocional junto. E eu também estudei, também corri atrás, você também está estudando, também está correndo atrás e eu quero comprar. A quebra de objeção, ela acontece desde a abordagem. Quando a gente tem um fechamento que a pessoa levanta a quebra de objeção, isso significa que você não foi claro o suficiente durante a sua oferta. Se você não tiver um argumento racional desde o início, você não vai conseguir recuperar apenas com um argumento emocional. Tem que ser os dois de mãos dadas. Então, desde os dados alarmantes, a gente tem que convencer a pessoa que racionalmente e emocionalmente ela precisa do material. Aí você vendeu a ideia antes do produto. Eu sempre Muito falo para legal. os comportadores assim, que acabam pedindo muito um treinamento para quebra de objeção. Ao meu ver, o melhor treinamento para quebra de objeção é ter uma boa oferta. Porque na boa oferta você antecipa as objeções. Você já quebra algumas barreiras. E uma boa oferta
vai reduzir muito a quantidade de objeções, e as objeções que surgirem geralmente são objeções verdadeiras, que você pode trazer a solução para isso e resolver. Poderia até mudar de nome, porque daí não seria quebra de objeções, seria literalmente negociação. Exatamente. O que a pessoa está te trazendo são dificuldades que ela precisa que você solucione na negociação. Ela não Isso. está objetando no sentido assim, não quero comprar, deixa eu inventar uma desculpa. Não, ela está pensando assim, poxa, legal, quero comprar, vai me ser útil, tua causa ainda é justa. Mas E tem um detalhe, gente. como é que eu vou fazer para comprar esse negócio Se aqui? é comércio, o cara sabe negociar. Se é comércio, ele só tem um comércio porque ele gosta de vender e negociar. Se o comércio está vendendo alguma coisa, um serviço, um produto, mas está vendendo alguma coisa. Então, se você não tem dificuldade de negociar, de falar o preço, de estar seguro que está apresentando, não está aberto para entender ali a necessidade do cliente para fazer um bom fechamento, você vai estar desmoronando de cara, porque quem está na tua frente é alguém que sabe negociar muito, senão não teria um comércio. Aí uma propaganda positiva para quem quer seguir o segmento de comércio. Não tenha medo, porque o comércio é muito acolhedor. Principalmente com nós jovens, que estamos negociando. Quantas vezes eu fui dar oferta e o próprio comerciante disse, eu vou contratar você. Porque você está negociando muito bem. Eles valorizam a gente. Eles valorizam a gente que está correndo atrás. Eles nos ajudam. Eles nos dão conselhos. Não só compram um material. E quando você ouvir muito isso, depois que você estiver no comércio, eu vou contratar você, eu vou contratar você. Além de você permanecer na comportagem de boa, resistir à tentação, comece a pensar em evoluir de segmento mais uma vez e ir para a palestra. Exatamente. Agora, agenda, etc. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante sobre a quantidade de livros. Nós falamos até sobre o tempo da oferta, a quantidade de livros, né? O tempo, eu deduzo que a minha oferta no comércio é uma oferta mais objetiva, né? Eu vou mais direto ao ponto, mais claro. O Alexandre, inclusive, ensinou para nós que você tem que ir treinando lá de casa em casa. A fé da Dona Maria, que durava 35, diminui para 30, depois 25, você vai diminuindo o tempo da oferta. Então, além do tempo, que tem que ser um tempo mais curto, qual seria assim, o tempo ideal para uma oferta no comércio? 15 minutos? 20? E o outro detalhe, e a quantidade de livros? Eu tenho que levar a mochila cheia? Ou eu posso trabalhar com um livro específico para o comércio? O que vocês diriam para mim aí? Para os nossos comportores, na verdade. Eu gosto muito do Poder Medicinal dos Sucos e Shakes. Ele foi o carro-chefe. É um livro que vende por si mesmo. Ele é muito bonito, tem uma costura boa. Então, eu apresentava para eles o livro. Por mais que a oferta tem vários pontos muito importantes, separar um tempinho para apresentar os livros é muito importante. Eu levava mais ou menos 3 sucos e shakes na mochila, assinatura, e um livro ou 2 que eu já tinha lido. Detalhe, é muito importante ler os livros que a gente vai vender. Sim. Porque a gente só vai vender aqueles livros que a gente compraria. Um livro que eu compraria, e de fato comprei vários, Felizes no Amor. É um livro que eu sempre colocava junto da minha coleção. Então, a minha coleção ela era composta de 2 livros e 1 ano de assinatura. O pastor Marcelo Frazão, ele me incentivou muito a ter anos de assinatura, e eu também ficava observando as vendas dele e ficava querendo ser igual, né, na oferta, que também queria me inspirar na experiência dele. Ele vendia 3 anos de assinatura, 2 anos de assinatura e 1 ano de assinatura. E aí ele ia complementando a coleção com o Poder Medicinal de Sucos e Shakes. Então, assim, assinatura, leve um bloco, porque o comércio, principalmente antes da pandemia, era muito comum ter recepções com revistas na recepção. E também a assinatura, ela já tem uma forma muito fácil de negociação, porque você paga 1 ano de uma vez só, você divide em 6 vezes e você recebe durante 12 meses sem ter que se preocupar em pagar. Então, é um benefício. É muito legal você ganhar 12 revistas e você só pagar uma vez. Ó, a Sara já tá vendendo para nós. Já tá vendendo para nós mesmo. E eu queria fazer só uma observação relacionada a isso, Sara, e o motivo da minha pergunta. Eu tinha uma comportora que ela só vendia um livro e assinatura. Só. Eu até achei isso estranho. Ela falou assim, não, mas vamos colocar aí mais uns 2, 3, saúde. Eu falei assim, não, olha, eu conheço a demanda. Ela dizia assim, olha, nas avenidas que eu estou trabalhando,
os meus futuros clientes que eu vou visitar são altamente estressadas e a avenida que eu começar a trabalhar agora é de oficinas de carro e mecânica. Deve ter 300, 400 oficinas, bem grande. E é um perfil muito estressante para eles, enfim. Então, vou trabalhar com um único livro, Mente Positiva, mais nada. E a assinatura. E eu não acreditei e eu me surpreendi, porque ela fazia 15 visitas e vendia em 12, em 13. A média de aproveitamento era absurda e era um único livro e a assinatura. E isso para mim foi bem interessante, diferente do que eu estava acostumado, mas dava resultado, né? Você tá dando resultado, meu filho? Permanece. Isso. Um adendo aqui que é bom a gente ter referências, pessoas para a gente se espelhar. A Sara citou um líder que ela teve. Se você citou uma comportora que você teve, com quem você aprendeu. Inclusive, essa comportora hoje é minha esposa, hein? Deu certo. Deu certo. Era a melhor comportora da campanha, inclusive. Em outra participação, eu também citei um líder que eu tive, que me orientou também. Então, assim, comportor, vou te dar um recado aqui agora. Você tem que ter referências. Por exemplo, se você tem o privilégio de estar aqui na placa, você tem como referência aqui o pastor Gabriel, tá? Você tem ainda próximo de você, pastor Marcos Souza. Você tem dentro da sua campanha de comportagem o líder escolhido por essa dupla e por essa dinâmica, que é uma pessoa de confiança, que tem experiência. Tem comportor que ele tem um espírito que é legal, bacana ter, de ambição, às vezes, e de autovalorização, mas vai para um extremo que ele acha que ele é melhor que todo mundo. Aí você está tentando ensinar a criatura, não consegue, porque, entendeu? Então, assim, tenha referências e as escutem. Tem pessoas que já passaram por ali e estão te ensinando justamente porque querem o teu sucesso. Então, dito isso, voltando aqui, é bacana no comércio e agora você me fez lembrar de experiências, né, do passado. Aí eu gritando no microfone, o pessoal lá da mídia lá vai ficar doido de novo comigo. Mas você começou perguntando aqui por que o comércio às vezes deu uma esfriada, etc. Sim. Um setor que era muito forte no comércio há um tempo atrás, aí era o setor de oficinas. Oficinas. Que lá, nos lugares de onde eu vim, se chamava setor comércio de BR, a gente chamava assim, porque BR. Era onde estavam as oficinas. Isso mesmo, as BR, as grandes E rodovias. quem eram as pessoas que se davam muito bem? Entenda o que eu vou dizer aqui, tá bom? Tenha perspicácia para entender o que eu vou dizer aqui. Quem se dava muito bem eram as meninas. Elas visitavam as oficinas e encontravam muito cara bruto lá, sujo de graxa, e os caras já têm na consciência que eles são assim, brutão, estão trabalhando, fazendo força, e quando vai uma mulher na mecânica, eles sabem que eles têm que tratar assim, peraí, eu tenho que ser diferente da maneira como eu sou acostumado, então eles se projetam para receber bem, para tratar bem. Eu não estou falando aqui de questões assim, vocês vão ficar ali cobiçando a menina, etc e tal, mas se projetam para receber bem. Então, você está lá sentado no escritório com o dono da oficina, o camarada vai te escutar bem. Se você for objetivo, oferecer um aninho de assinatura e uma revista, alguma coisa assim, você tem que pensar o seguinte, no comércio, que é mais fácil você dar oferta, que é a padaria, o pessoal vende um pãozinho, às vezes por 20, 30, 50, 60 centavos. Tem que vender muitos pãezinhos para conseguir dinheiro, para acumular um lucro. Sim. O cara da mecânica, ele troca uma peça, às vezes dá R$2.000. Ele está acostumado. Metade é a peça, metade é a mão de obra. Ele está acostumado a coisas que têm preço. Não estou falando aqui de valor, porque se alimentar tem um valor gigantesco. Não estou desprezando a padaria. Óbvio que não, mas estou falando de preço. Então, quando você oferece, nesse contexto, uma coleção, um livro, uma assinatura por R$400, ele não se assusta. Não se assusta. Entende? Então, aproveitar esses comércios. Na cidadezinha, é mais tranquilo, cidades menores. Então, eu fazia comércio em cidade menor. É praticamente a mesma coisa que porta em porta, mas eu seguia a regra do agendamento. Eu não chegava ali na loja e já eu queria já prospectar e e terminar a oferta ali naquele primeiro momento, caso fosse possível. Mas eu ia projetado para uma segunda visita. Então, eu vou agendar a visita com a dona fulana de tal, que eu sei quem é, eu sei os comércios que ela tem e onde ela mora já. Eu vou tentar agendar lá para casa dela. Ou para casa dele. E assim eu fazia e, entendeu? Sucesso Bacana, total. isso mesmo.
Então, como você percebe, isso pode variar muito. Dependendo do perfil do comércio, você pode levar uma quantidade maior ou menor de literatura. Você ia fazer um comentário? Sim, você não fez a pergunta, mas eu vou falar em representação, né? Algo que o pastor Alexandre falou e eu achei bem interessante, é sobre a questão das meninas, né? Nós, mulheres, que vamos vender, que às vezes a gente é bem mais acolhida em alguns segmentos. Para assim, incentivar, né, nós, mulheres, a gente tem um papel que nos pertence, que é muito importante. A feminilidade no comércio, ela é muito boa. Porque existem almas que elas vão ser alcançadas e se não fosse por uma mulher, talvez aquela pessoa não fosse alcançada dessa forma. Nós mulheres temos, né, a atribuição divina de termos ali a maternidade. Essa maternidade, ela está no inconsciente das pessoas. Quando você chega a uma pessoa sendo mulher, normalmente você instiga todas as atribuições de mulher que as pessoas têm na mente. Então, pode ser que ele veja um amor na sua oferta, ele se sinta amado, ele se sinta acolhido em pontos de vulnerabilidade que talvez ele não demonstre para ninguém. Então, é difícil, né, você encontrar um empresário chique e você falar sobre casamento, você falar sobre sexualidade, você falar sobre saúde. Nós, como mulheres, temos o papel de nutrir. Então, quando a gente fala sobre saúde, a gente é convincente. Nós, mulheres, temos o papel também de edificar. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente também está edificando. E nós, mulheres, também temos muitos outros papéis. Quando a gente vai oferecer o livro, a gente vende, porque nós temos essa atribuição. Então, eu quero incentivar as mulheres colportoras a acreditarem no seu potencial e não terem medo, apesar de ter segurança, né? De cuidar de si, mas não terem medo de vender. Vocês têm vários livros aí. Vai fundo, mulheres, que vocês vão vender muito. Muito bem, perfeito. Que bacana. Perfeito. Gente, chegamos ao final de mais um podcast. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse tema do comércio. Muito interessante, muitas lições aqui pra gente aprender. E espere aí que em breve também tem parte 2 pro comércio, tá? O assunto ainda tem muito papo, quero ouvir outras experiências que vocês viveram lá, que foram muito interessantes, foram marcantes também para vocês, tá bom? Gente, um forte abraço para vocês, continua seguindo a gente, compartilha esse treinamento, compartilha esse podcast para seus amigos, tá bom? E segue a gente nas redes sociais. Você tem um recado final, Sara? Alexandre, quer mandar um abraço para alguém? Gostaria de agradecer ao pastor Alexandre. Também gostaria de agradecer ao pastor Marcos, Marcelo Frazão, aos líderes que me orientaram, porque tudo que eu sou hoje, o que eu fiz, foi porque eu fui preparada, capacitada, né, nas mãos desses líderes. E eu sou muito grata, de verdade. Mudou a minha vida completamente. A experiência de colportar em todos os sentidos, pessoais, acadêmicos, profissionais, espirituais. Muito obrigada. Que bênção. E você, Alexandre? Mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo e incentivar você a comportar, fazer isso com carinho, com dedicação, com profissionalismo, para que você possa repetir essas experiências e criar suas próprias, né? Crescer. A comportagem, ela é excepcional para tudo isso. É isso aí, gente. Um abraço para você. Até o próximo podcast. Pode avançar e continue avançando com a gente, tá bom? Um forte abraço e até o próximo.